Senhor, aqui estou, te agradecendo por todas as coisas. E assim eu declaro a minha vida, a vida do abençoado André, conduzido em triunfo, no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele venha estar, através do Senhor, ele venha abrir os lábios e venha o Senhor colocar palavras. Palavra esta que vai fazer com que cada pessoa, ela venha compreender, ela venha entender cada estudo e venha saber que só na graça pura, a graça sem mistura, essa é a palavra da graça de Deus, a palavra que liberta, a palavra que dá vida, que faz com que cada um de nós venhamos crescer de glória em glória e de vitória em vitória. Amém, Jesus Cristo. Abençoados de Deus. Estamos aí, amados, mais uma vez. Vamos falar de brigas em famílias por causa de religião. Não vamos tocar sobre religião de ninguém, infelizmente, não falando mal de irmão nenhum, mas é por causa dessa doutrina que é ensinada no sistema religioso em geral. Muitas famílias são verdadeiros inimigos por causa dessas doutrinas, dessas tradições religiosas. Eles formam várias guerras entre famílias por causa de tradições religiosas. Aí ficam perguntando: por que minha família foge de mim? Por que minha família se afastou de mim? Por que quando eu chego eles saem? Esse é o nosso tema de hoje, abençoados. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. E agradecemos aí, primeiramente, nossos irmãos abençoados do grupo do WhatsApp, do nosso Facebook, do nosso blog e nosso canal de YouTube. Entre lá no nosso WhatsApp, se você quer aprender a graça de Deus, se você quer, aprender mais sobre o que ensinamos aqui, se você quer conhecer a Bíblia e conhecer a Deus conforme Deus é, conhecer a Bíblia e as Escrituras sem manipulação de homens, sem adulteramento, procuramos aqui pregar uma graça genuína, pura. Então, abençoados, se você quer aprender, entre lá no nosso WhatsApp. Agora eu peço, por favor, abençoado, com amor de Deus, se for para discussão, para contendas, não entre não, tá? Vai continuar sendo meu amigo, meu irmão em Cristo, mas não entra para discutir. Só entre se for para você, se você quer aprender. Se inscreva também no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André, e o título desse estudo é Crentes, sejam luz e não trevas. Crentes, sejam luz e não trevas. Um dos meus apelidos aí é Pastor Durão. Tem um abençoado aí que me chama de Pastor Durão. Diz que quando quero puxar o tapete, eu puxo mesmo. Quando quero meter o chicote, eu meto. Abençoados, eu não me considero assim não, mas se for para me agradar homens, então eu nem prego mais. Amém? Eu tenho que pregar o que Cristo me manda para pregar. O que Ele me revela, eu passo para vocês. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que agradar Cristo. Amém? Se eu sou servo de Cristo, tenho que agradar Cristo. Desculpa aí se eu sou agressivo, mas isso é para acordar os abençoados, para os abençoados ficar esperto aí, amém? Para enxergar, a palavra, a verdade, Então, aí, abençoado, vamos dar continuidade. Eu declaro a mente de Cristo ativada em todos nós, para recebermos as revelações do nosso Deus, nosso Pai, Criador,
em Cristo glorificado. Assim seja. Um minuto aí para os nossos parceiros que têm nos ajudado muito. Abençoados, o mal do sistema religioso acham que todos têm que ser igual a eles. Não é? Eu sou hoje um pregador de Cristo. Fui chamado para a graça por vontade de Deus. Eu não gostava da igreja, chamada igreja, que hoje eu entendo que a igreja somos nós. Eu não gostava, né, desses sistemas de coisas, porque eu olhava a Bíblia e não via do jeito que era pregado. Cristo me dava outra visão das coisas. Então eu não tinha crença, não servia a nada, eu era à toa, né? Eu não tinha nenhum mérito religioso para oferecer para Deus, nenhum. Mas Deus me quis a si mesmo, me escolheu a si mesmo. Hoje eu sou um pregador da graça. Gosto dos crentes, da pessoa dos crentes, dos irmãos, da pessoa. Amém, amados? Amo vocês. Quando eu falo aqui, não falo de nenhuma pessoa. Falo do sistema de coisas, da doutrina errônea que é pregada. O meu repúdio é a doutrina usada de forma errada, ensinada de forma errada. Reuniões em família, mas nem todos são crentes. A maior parte das famílias são assim. A espírita, outra parte evangélica, alguns católicos, alguns judeus, alguns atores. Amém? Se reunir todos num lugar só vai dar murmúrios, alguns desconfortos, alguns desprezos, né? Alguns julgamentos, e aí a guerra está formada. Ou seja, surgirão várias discussões por motivos religiosos, por um achar, principalmente a parte evangélica, achar que eles não devem fazer isso, não devem fazer aquilo, devem impor isso, impor aquilo. Por isso que serviram a graça, amados, porque a graça não impõe, ela ensina. A lei impõe, a lei acusa. E Jesus falou: eu não sou como Moisés, Moisés que vos acusa. Se você é servo de Cristo, por que você age como Moisés e não age como Cristo? Quando entra em debate, em discussão, nenhuma das partes está certa. Muito menos quando se tratam de palavras de Deus. E uma parte da discussão evangélica, o óbvio é da péssima interpretação bíblica, descrito em Salmos 1 e 2, e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Amém, amados? Alguns pastores ensinam: quando vos reunir, não fica perto deles, amados. Eles são incrédulos, não compactuam
com as bagunças deles, com a bebedeira deles, com as alegrias deles, com a dança, com o sorriso, com as gargalhadas, não compactuam. Senão o diabo vai dar brecha para o diabo, vai para o inferno. Tudo conversa fiada, abençoados. Tudo falácia religiosa. Tudo doutrinas de homens. Aí os crentes se tornam uma pessoa insuportável no meio de suas famílias. Porque segue a esses homens que não ensinam a palavra como tem que ser. E acham que os incrédulos familiares estão errados. Aí os rejeitam por causa, né, dos seus atos. Aí quando é o contrário, quando eles, os incrédulos, que rejeitam o crente, não, porque a luz de Deus está em mim, eles não conseguem se aproximar. Falácia religiosa, nada disso, meu senhor. O rejeita por seres crentes chatos, arrogantes, juiz de Deus, os tais sabe tudo. Hein? Se são Cristo, se são cristãos, se considera Cristo como seu Salvador, então tem que andar como Cristo. E vamos ver como Cristo andou? Certa feita, Jesus entra na cidade e vê Mateus colhendo impostos, o qual era o trabalho dele. Mateus era colhedor de impostos. E Jesus vira para Mateus e diz: siga-me. Mateus levanta e segue. Jesus vai para casa para comer com seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Publicanos era o cobrador de impostos. Um desses publicanos era Mateus. Mateus era o delegado daquela província e cobrava imposto para o Império Romano. Embora Mateus fosse um homem honesto, embora fosse um homem honesto, Mateus era recriminado, porque Mateus cobrava o imposto do povo dele, os judeus, para os romanos, trabalhava para os romanos. Então os publicanos eram mal vistos, em geral, por a maioria dos judeus, E quando os fariseus viram eles, e muitos incrédulos, ou muitos, como diz aqui, pecadores, comendo com Jesus e os seus discípulos, eles disseram aqui, em Mateus 9:11, você vê que os crentes gerais querem se afastar dos pecadores, dos incrédulos, dos beberrão, eles querem se afastar. O próprio Cristo levou tudo para casa dele. Levou os publicanos para casa dele, levou os pecadores. Pecadores aqui eram judeus, transgressores da lei de Moisés, judeus que não serviam aquela lei, dos fariseus. Muitos israelitas também, que viviam ali, que é chamado hebreus, e também que não servia o judaísmo fariseu, que o povo israelense que morava em Samaria, que o povo de Israel morava na Samaria. Quem morava em Jerusalém era o povo judeu. A tribo de Judá formou o povo judeu. Os restos das tribos, que chamadas israelitas, eram de Samaria. A capital era Samaria. Eles não seguiam a mesma lei dos judeus, dos fariseus. Então eles eram considerados também pecadores. A palavra pecador significa, já falei várias vezes, transgressor da lei. Então, agora por que Jesus levou para a casa dele? Olha o aprendizado aqui. Preste atenção nesse aprendizado. Amém?
Você que passa com essa luta dentro da sua família, preste atenção e aprenda para que sua vida seja boa. Mateus 9:11. Os fariseus dizendo: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Esses pecadores eram pessoas que não serviam a lei. Já expliquei. Eram judeus ou israelitas, transgressores e outros povos também que viviam ali. 2. Ouvindo isso, Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E Jesus começa explicando. Vão aprender o que significa isso. Misericórdia quer e não sacrifício. Quer misericórdia. Jesus está recitando Oséias 6:6. Misericórdia eu quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Jesus estava ali, chamando eles ali, para dar o conhecimento de Deus para eles. Amém? Enquanto os fariseus se afastavam. É como os evangélicos de hoje. Se afastava, não ajudava, não bota a mão aqui, não bota a mão ali, não toca nisso aqui. Vai ficar contaminado, né? Abençoado. Falácia religiosa. E os evangélicos seguem a mesma doutrina dos fariseus. Amém? Jesus não, levou tudo para a casa dele para ensinar. Para ensinar. E ele diz para os fariseus: eu quero misericórdia, eu quero que trate todo mundo bem, por igual, sem acepção de pessoa. Não quero sacrifício. Não precisa ter medo do inferno não, porque todos nós vamos para o inferno. O corpo físico, todos eles vão para o inferno. Inferno significa sepultura. Todos nós vamos para a sepultura. A não ser aqueles que for pedir para ser atirado no mar ou para poder cremar o corpo. Mas a maioria vai para a sepultura. Sepultura. Seol do hebraico significa inferno. Tá? Então não se preocupe com o inferno, porque todos vão para lá. Que tem um espírito, ressuscitou para Deus. Tá? Então guarde essa palavra aí. Então Jesus está falando: eu quero misericórdia com esse povo. Quero que trate eles com amor. Amém? Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus não diz que alguém ali era justo. Jesus usou de ironia com os fariseus. Né? Porque se achavam justos. Eles se achavam os meninos bonitinhos de Deus, eles se achavam os melhores, os escolhidos. Jesus queria dizer: eu não vou a vocês porque vocês se acham melhor que os outros. Vocês se acham, são justos. Mas as criaturas, Jesus não podia falar isso aqui literalmente. Ele usou de ironia. Porque literalmente a escritura mostra que não havia um justo sequer. Por isso veio julgamento no dia do Senhor. Porque todos eram pecadores, todos eram transgressores, não havia um justo sequer. Romanos 3, 9 e 10 mostra isso. E diz assim, Paulo de Tarso falando para os romanos: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Paulo está dizendo: e o que somos? Somos melhores do que as outras pessoas? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Usou a palavra grego, mas significa aqui todos gentios, né? Gentios são todos que não são judeus. Então todos,
aqui usou a palavra grego, mas também se refere a romanos e vários outros. Todos os outros são gentios, né? Então, para reduzir, Paulo diz só sobre os gregos. Tanto grego, tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. 10. Porque está escrito, não há um justo sequer. Por que ele diz isso? Porque todos estavam sob o regime da lei de Moisés. Todos eram transgressor. Jesus ainda não tinha, né, ido na cruz e revogado espiritualmente. Ainda estava longe, né, do ano 70, onde o templo cairia e a lei seria revogada também fisicamente, espiritualmente no ano 33, fisicamente no ano 70. Então acabaria de vez a lei. Mas na época de Paulo aqui, ainda existia a transição entre lei e a graça fundamentada que Paulo recebeu. Paulo recebeu o fundamento da graça. Ainda havia transição dos dois pactos, né? Então, tanto judeu como grego estava todo em pecado, todo debaixo da lei. Cristo ainda não tinha remido ninguém. Como está escrito, não há um justo sequer. Amém? E Jesus, falando da bem-aventurança, ele diz em Mateus 5,13: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Crentes, não é discriminando o seu parente, seu amigo, que mostrará Deus na sua vida. Não, abençoados. Olha o que Cristo fez. Ele levou aqueles homens para a casa deles para mostrar o amor para eles, que os fariseus não davam, para ensinar a verdade para eles, que os fariseus não faziam, para ajudar, para matar fome, para curar, que os fariseus nem tocavam. E o sistema religioso hoje segue a mesma doutrina. Mas conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o principal e as pessoas não estão nem aí. As pessoas não estão querendo a verdade. Não é? As pessoas querem fantasia, mas a verdade mesmo ninguém quer. É por isso que o mundo está do jeito que está. E Cristo fala assim, né, que vós sois sal da terra. Mas segundo o seu procedimento, não é por força nem por violência. Você tem que mostrar quanto é prazeroso viver para Deus, como sal da terra mesmo. Mas se você não consegue fazer isso, para nada serviu a sua presença no meio deles. Para nada serviu você dizer que serve a Cristo. Vós sois a luz do mundo. E não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, imagina uma cidade toda iluminada no monte. Todos de longe vão ver na cidade, vão ver aquelas luzes, né? Se você se considera o justo no meio dos incrédulos, se você acha ser a luz de Deus no meio deles, então resplandeça essa luz, mostre essa luz. Por que se afasta dos seus amigos? Por que se afasta dos seus familiares? Porque são ateus, ou são espíritas, são crentes, são
católicos. Seja a luz de Deus no meio deles, amados. Com o proceder da sua vida. Não esconda essa luz. Amém? 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, sutilmente quer dizer, sem eles notar, eles vão glorificar Deus sem saber que estão glorificando. Nossa, o fulano ou a fulana, sem falar nome de ninguém, mudou mesmo. Servir a Deus fez bem para ele. Às vezes a pessoa nem serve, mas diz assim: servir a Deus fez bem para fulano, para fulana. E isso já está glorificando a Deus, com simples palavras. Então, amados, sorria no meio deles. Mostra a luz que há em ti no meio deles. Se divirta, isso é bom. Dê gargalhada, isso é bom. Seja amável, a sua luz brilhará no meio deles. Perdoa aí minha língua ralada. Mas é assim, amados. Você pode se divertir no meio deles. Ah, pessoal, mas eles bebem. Você não precisa beber. Você pode brincar, mas você pode sorrir, você pode dar gargalhada, você pode dançar. Na graça de Deus te permite isso. A graça te põe livre. Amém? Entregue está a mensagem. Agora faça uma retrospectiva em suas vidas. Aprendam com Cristo. Fico por aqui. Graça e paz.